Obrigado, Amanda. Aí você toma às vezes aí, Eloy. Tá ótimo. Tá ótimo, tá bom. Primeiro, então, gostaria de agradecer aqui a presença de todos aqui na nossa conferência, né? A nossa 13ª Semana Cultural e Tecnológica da FATEC Barueri, sobre o tema Ecossistema de Inovação, Empreendedorismo, Criatividade e Tecnologias Convergentes para Organizações Exponenciais. Então, aqui, hoje, tenho o prazer, mais do que prazer, é uma grande satisfação poder ter a mestre Amanda Fernandes Chileli de Gouveia, ao qual vai estar hoje nos abrilhantando com a palestra, né, com a sua temática, que é Realidade Aumentada para o Design Colaborativo. Amanda, prazer poder estar com você aqui. Nós vamos aqui atentamente ouvir. Nós temos aqui uma palestra agora de, acho que por volta de 90 pessoas, né, 70 pessoas junto com a gente, são alunos do curso, dos vários cursos de tecnologia da FATEC Barueri, sejam eles dos cursos de gestão da tecnologia da informação, podemos ter também Eloy, alunos... só um comentário, aqui é só GTI, tá? Ah, só temos GTI? Perfeito. Então, aqui nós temos alunos do 1º ao 6º semestre de gestão da tecnologia da informação, então um público muito antenado, um público muito parceiro junto com a gente. Amanda, fica à vontade, eu vou estar aqui prontamente para te ajudar, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor Marcelo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês só me sinalizem se funcionou, por favor. Tá compartilhando. Perfeito, está compartilhado. Tá ótimo, então. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje apresentando para vocês sobre realidade aumentada. Vou começar falando sobre o trabalho que eu desenvolvo já há alguns anos, que é na plataforma de realidade aumentada Augmentecture. Tá? E eu vou começar falando para vocês como é que essa história começou no Brasil. Né? Nós começamos... Opa, desculpa aqui. Nós começamos... Primeiro, na verdade, eu vou me apresentar para vocês. Eu já tinha pulado essa parte. Eu sou Amanda, sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Belas Artes, também sou mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Belas Artes. E a minha história começou ainda na graduação. Né? A Arq 4D foi fundada por mim e pela Aline Rocha, que era minha colega de turma da faculdade. E a gente tinha muita facilidade em desenvolver projetos de tecnologia desde o começo da faculdade, né? Desde o meio para o final da faculdade, a gente já tinha bastante desenvoltura com as questões tecnológicas, o que na parte de arquitetura é fundamental para a parte profissional, né? Para a vida profissional de arquitetura, hoje em dia a gente não trabalha mais com o desenho à mão, ele acabou ficando muito escasso, né? Os clientes, eles gostam de ver um produto finalizado no computador, uma foto realista de como é que vai ficar o ambiente final, então eu já estava mais caminhando para esse lado profissional mesmo. Foi quando a gente achou um aplicativo de realidade aumentada, que é o Augmentecture. Na época, ele ainda não era comercializado para venda. E o que aconteceu? Eu e a Aline, a gente achou esse aplicativo e ele trabalhava justamente com o software que a gente utilizava. Ele era compatível com o Revit. E a gente começou a fazer alguns testes, verificar como que era a utilização dele, como ele era gratuito, a gente pôde fazer vários testes. E a gente percebeu que realmente era muito importante ter esse tipo de ferramenta para arquitetura. O que a realidade aumentada ela traz para arquitetura? Ela possibilita que você visualize a maquete como se fosse a maquete física que os alunos fazem, ou a gente vê em stand também, quando vai comprar apartamento, ou às vezes tem em shopping, aquelas maquetes grandes de terreno. A gente consegue visualizar aquilo em tamanho real, sem precisar de utilizar nenhum tipo de material físico. Né? A gente consegue fazer tudo através dos dados do computador. Então, isso chama atenção por dois motivos. Um, pela questão da sustentabilidade, que no curso de arquitetura a gente acaba utilizando muitos materiais, o desperdício é muito, muito grande de material. Não tem forma de... Os papéis, eles não conseguem ser reciclados após a utilização, então aquilo acaba virando lixo sem ter nenhum tipo de retorno. E também a questão da qualidade, né? A qualidade de uma maquete acadêmica não chega nem perto da qualidade de uma visualização em 3D. Né? Então, eu e a Aline, a gente pensou, em 2017, em
abrir uma empresa nossa, né? Fazer como a Argumentecture já fazia nos Estados Unidos, fazer aqui no Brasil. Porém, a questão do custo ficou muito, muito, muito cara e a gente não tinha essa condição financeira para abrir uma empresa com esse porte. A questão de tecnologia, a gente teria que ter uma equipe toda de TI para desenvolver por trás, então acabou que a gente começou a entrar em contato com a empresa Argumentecture mesmo para verificar como a gente poderia trabalhar com essa tecnologia aqui no Brasil. Então, a gente abriu a Arc 4D, que é uma startup de modelagem 3D, e ela oferecia esse diferencial. O que acontece? O que a gente pensou? Bom, a arquitetura tem milhares de escritórios de arquitetura. O que a gente pode fazer de diferencial para a gente se destacar no mercado de trabalho assim que saísse da faculdade? Bom, a realidade aumentada não tinha nada aqui no Brasil em 2017 de realidade aumentada específica para arquitetura. Então, se a gente trabalhasse com os grandes escritórios de arquitetura, a gente conseguiria fazer uma combinação de aliar, né, o nosso projeto arquitetônico com a realidade aumentada oferecida para os grandes escritórios. Isso ia fazer a gente entrar naquele mercado de trabalho muito antes do que um longo período de trabalho. Às vezes a gente demoraria 10, 15 anos para frequentar os mesmos ambientes dos arquitetos renomados e a gente já conseguiu entrar mesmo ainda sem ser formada, né? No próprio 2017, antes da graduação. Ah, não mudou aqui. Foi. Então, em 2017, a gente começou a estudar sobre a realidade aumentada. Essa aqui sou eu, essa é a Aline e esse é o Zarik Bogossian, é o fundador do Argumentecture. E a gente começou a conversar com ele sobre a plataforma, o que a gente poderia, né, como que a gente poderia trabalhar. E nisso ele entrou em contato com a gente, pediu para a gente estudar mais sobre a tecnologia, que se a gente tivesse um estudo mais aprofundado sobre a tecnologia, ele poderia sim contratar a gente e nós virarmos as CEOs aqui do Brasil, da base dele aqui no Brasil e na América Latina. E aí a gente passou o final do nosso curso estudando sobre isso, eu troquei o meu TCC e a Aline também para o tema de realidade aumentada, para a gente poder se aprofundar mais. Em 2018, o Zarik ele veio para o Brasil assinar o contrato com a gente, ele conseguiu, e aí a gente virou na CEO da América Latina. Em 2019, o Argumentecture ele fez uma expansão de negócios, aí a gente conseguiu trabalhar na Casa Cor, a gente fez uma ação de marketing na Casa Cor, tinha um totem, e as pessoas conseguiriam tirar foto instagramável com o tema da Casa Cor 2019, que era Meu Planeta Casa, utilizando a realidade aumentada. E o que era mais legal, elas não precisavam usar o celular que estava no totem, elas podiam usar o próprio celular delas, em qualquer celular funciona. Então, isso era bem dinâmico. Às vezes a pessoa tinha uma fila grande, não precisava frequentar aquela fila, ela mesma baixava o aplicativo e visualizava. Em 2020, veio a pandemia, então acabou atrapalhando um pouco, né, os negócios, e a gente decidiu parar um pouquinho com os eventos, porque na verdade a gente não decidiu, foi obrigada a parar com os eventos, e a gente foi fazer um estudo mais avançado da tecnologia, o que os nossos concorrentes estavam fazendo, porque até então, em 2017, a gente não tinha concorrente nenhum. Em 2018, já surgiu um concorrente no Brasil, um nome bem parecido com o nosso, e no redor do mundo surgiram algumas plataformas também que não era exclusiva para arquitetura, porém se adaptava bem com o software de arquitetura. Então, acabou sendo um concorrente forte para a gente. E agora, em 2021, nós fizemos várias implementações do aplicativo e ganhamos também o prêmio de melhor plataforma de realidade aumentada. Bom, o núcleo, que chama NEI, Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, ele foi fundamental para tudo isso dar certo. Ele é um núcleo de empreendedorismo e inovação da Belas Artes. E durante todo esse período de incubação, né, eu fiquei incubada durante 2 anos e meio, quase 3 anos, dentro da universidade. Mesmo depois da minha formação, a gente continua incubada para fazer todos esses avanços na empresa. Eu e a Aline, a gente não tinha nenhuma experiência com empreendedorismo, nós só tínhamos trabalhado em escritório de arquitetura, então essa questão do empreendedorismo era uma coisa muito nova para a gente, e o núcleo, ele funcionou de uma maneira
muito assertiva com a gente. Todas as opções que eles tinham de recursos, como advogados da faculdade, como o suporte mesmo do Dario Vedana, que ele era um mentor, né, formado, né, nessa área de empreendedorismo mesmo. Então, assim, ele conseguia ajudar a gente em muitas áreas. Nós éramos muito nova, tinha 23, 24 anos, então a gente não tinha experiência nenhuma nessa área. E o núcleo possibilitou que a gente conseguisse, além de fazer os contatos com as pessoas certas, conseguiu auxiliar a gente na questão de contrato, na questão dos próximos passos da carreira, o que a gente ia fazer, se era um passo muito largo, se a gente tinha que voltar um pouquinho, e essa parte foi muito, muito importante para o nosso desenvolvimento. E aí, com o núcleo, a gente conseguiu desenvolver alguns projetos que foram muito importantes para a gente. A revista Projeto foi o ponto fundamental para a nossa carreira, que através da Belas Artes a gente conseguiu fazer um contato com a revista Projeto, e a revista Projeto topou em colocar a realidade aumentada em todas as capas da revista deles durante 2 anos, que foi o período que a revista continuou de forma física. Agora a revista é formato digital, então mudou um pouquinho. Mas os 2 anos que a revista ficou em formato digital, todas as capas foram feitas em realidade aumentada. E dentro de todas as edições também tiveram cerca de 5, 6 QR Codes por projeto. Então, a gente teve contato, além de ter contato com os grandes escritórios de arquitetura, que era o que a Q4D tinha proposto, a gente conseguiu sair na capa, isso tudo através de permuta. Então, o custo da revista Projeto é um custo muito alto e a gente conseguiu não pagar e ainda ter clientes através dela. A Herman Miller do Brasil é uma empresa que tem sede em mais de 28 países. Ela é uma empresa de mobiliário, tem mobiliário urbano e tem mobiliário de interiores também. A principal característica de imóveis dela é cadeira, e elas têm um custo elevado, e aqui no Brasil a gente só tem um estande de vendas, que é perto do Ibirapuera. Então, se a pessoa no Nordeste, no Norte, no Sul do Brasil quiser comprar o mobiliário deles, elas não conseguem ver pessoalmente, eles conseguem ver apenas a imagem, né, a foto no computador. Então, questão de tamanho, dimensão, fica um pouco difícil, fica um pouco travado. O que a Herman Miller fez? Contratou a Arqui 4D para modelar todas as cadeiras deles. Depois que modelou as cadeiras, a gente passou para a realidade aumentada. Então, qualquer pessoa que visualizasse o site deles tinha o QR Code de realidade aumentada lá, e a pessoa conseguia colocar a cadeira dentro de casa, ou qualquer outro mobiliário que tivesse, dentro da própria casa, e conseguia ver em tamanho real. Então, ela ia ver, essa cadeira fica legal aqui, não fica, ou vamos trocar de modelo, deixa eu testar outro modelo, e isso acabou facilitando bastante na questão de vendas. A Flexform também foi o mesmo tipo de serviço, que é uma empresa de cadeiras também. Essa empresa é só de cadeiras de escritório, e ela também tinha essa dificuldade porque eles têm showroom em vários locais de empresas terceirizadas, porém eles não tinham esse tipo de serviço para o cliente testar na própria casa, né? Eles não fazem esse serviço de empréstimo de cadeira, então o cliente poderia levar o QR Code e visualizar em casa. A Casa Cor 2019, como eu já havia comentado, a MRV Engenharia, que é uma das maiores construtoras da América Latina, eles utilizam a realidade aumentada tanto para a obra, tanto para o stand de vendas. E a CTE, que é o Centro Tecnológico de Engenharia e Sustentabilidade. Eles utilizaram a realidade aumentada em diversos eventos que fizeram, eles utilizaram em promoções também que iam fazer de stands de venda, de diversas formas. Depois eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona a realidade aumentada, vocês vão conseguir ver um pouco melhor. Bom, então o que é a realidade aumentada? Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, isso aqui é uma mesa, que é uma parede, e isso aqui é um print de tela que foi tirado através de um celular, tá? O que aparece. Aqui, na verdade, nessa imagem, só tem a mesa e a parede.
mas a gente consegue colocar esse prédio em cima da mesa, ele está numa escala pequena para ficar bom para foto, né? Porque é um prédio muito alto. Mas você consegue reduzir dentro do celular. É a mesma tecnologia do Pokémon Go. Eu não sei se todo mundo chegou a ver também esse tipo de tecnologia, mas é isso. Você está vendo o ambiente real e você insere o ambiente tridimensional dentro dele. Isso é a realidade aumentada. Bom, as diferenças entre realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. As pessoas têm muita confusão ainda no que é realidade aumentada e realidade virtual. A realidade virtual, ela funciona de forma imersiva, tá? Então, assim, o cliente ele vai colocar o óculos, a pessoa vai pôr o óculos e ela vai conseguir visualizar só o que está dentro do óculos. O que está acontecendo no exterior dela, se tem alguém passando do lado dela, se tem algum móvel ou não, ela não vai conseguir visualizar esse tipo de informação. Ela vai ver só o que está dentro do óculos. E aí ela pode caminhar e andar dentro dos cômodos, ou ela pode apertar por um botão e andar, ficar paralisada, mas com os olhos andar dentro de um ambiente. Tem diversas formas de fazer isso, mas ela é totalmente imersiva. A realidade aumentada, ela já é diferente. A gente pode visualizar ela através de óculos. O que acontece? O óculos, ele não te deixa preso naquela realidade. Você consegue visualizar igual o óculos normal, mas, porém, na tela aparecem alguns dispositivos que você consegue projetar um holograma na realidade que você está visualizando. No caso do Augmentecture, a gente não utiliza óculos. O que é utilizado é apenas o smartphone, que pode ser tanto um celular como um tablet, e você consegue visualizar o que você modelou em 3D, no software de 3D, e você exportou para a plataforma de realidade aumentada, você consegue visualizar no seu ambiente real, tá? A tecnologia de realidade mista é um pouquinho diferente, que ela consegue misturar a realidade aumentada com a realidade virtual, e ela também conta com animação. Então, é assim, às vezes você está vendo um desenho, um bichinho, e esse bichinho saiu voando. Isso já não é realidade nem virtual e nem aumentada. Se você visualizou pelo celular ou por óculos, esse tipo de tecnologia é realidade mista. Bom, então como é que a gente faz para a realidade aumentada acontecer? O primeiro passo é você fazer a modelagem 3D. Modelagem 3D, no software de arquitetura, o que é mais utilizado é SketchUp e Revit, onde a gente tem um plugin específico para funcionar esse tipo de tecnologia, porém ele pode ser usado em qualquer outro tipo de software 3D. O nosso aplicativo ele é focado para arquitetura, porém a gente já testou para medicina, já testou para a questão de jogos, moda, diversas outras áreas. Então, se vocês tiverem algum software que vocês já costumem fazer modelagem 3D, tem como fazer sim, aí não é através do plugin. Aí vocês vão fazer através da extensão FBX ou OBJ, tá? Que é só você fazer na hora de salvar, colocar para exportar para a extensão FBX OBJ e aí você faz o upload direto no nosso site. Depois que você fez tudo isso, é só você escanear um QR Code que vai aparecer dentro do site do Augmentecture. Quando você fez essa exportação, ou direta ou pelo plugin, você vai entrar no site Augmentecture. Lá no site vai ter como se fosse uma caixa de e-mail mesmo. E aí vai ter o nome do QR Code que você colocou e vai ter a opção de você clicar para visualizar o 3D, como é que ficou, se foi todas as texturas ou não, ou direto no QR Code. Se você clicar no QR Code, você consegue pegar o celular, já escanear direto da tela do computador, não precisa imprimir, e aí você consegue visualizar em escala real. Bom, vou falar um pouquinho sobre a plataforma do Augmentecture. Ele é uma plataforma de realidade aumentada que tem a intenção de trabalhar com design e arquitetura e permite a transformação de modelos 3D para realidade aumentada. E o nosso público-alvo são profissionais de arquitetura, engenheiros, design, que podem utilizar essa tecnologia e compartilhar com os colegas e os clientes.
Para visualizar é super, super tranquilo, é muito fácil, não tem nenhuma dúvida. São 5 passos, mas esses 5 passos são feitos em segundos, que são baixar o aplicativo, a primeira coisa que você tem que fazer. Se caso você receber um QR Code desse e você não baixar o aplicativo, o que você pode fazer? Você vai escanear o aplicativo na hora, independente se o seu celular é iPhone ou Android, já vai ser direcionado para a loja de aplicativo para baixar. Depois que baixou o aplicativo, você vai clicar na parte Scan a New Model, vai escanear o aplicativo, vai esperar fazer o download, e aí depois vai visualizar na parte de Surface Mode. Tudo isso ele é intuitivo, o aplicativo, ele já vai direcionando onde você tem que apertar. E aí é só você selecionar uma superfície plana e conseguir visualizar. Bom, para transformar, eu já tinha passado um pouquinho para vocês, mas aqui é um esqueminha mais fácil, que é primeiro você faz a modelagem, depois você exporta para a realidade aumentada com o plugin Augmentecture, ou você faz isso direto pelo FBX OBJ. Isso caiu na rede, virou um QR Code, você consegue visualizar em realidade aumentada. E você pode compartilhar também esse PDF com quem você quiser. Essas são algumas ferramentas que a gente desenvolveu no aplicativo durante esses anos. Até surgiu mais uma essa semana, mas não está disponível para os clientes visualizarem ainda, que é a questão de compartilhar ao vivo com quem você quiser, igual no WhatsApp, aparece um link aqui em cima e você consegue compartilhar. Se você tem uma rede de amigos ou uma rede de clientes, ou você é o próprio cliente e quer visualizar comprou um apartamento, por exemplo, e quer visualizar com a sua família e vocês não estão todos juntos no mesmo local, você vai apertar esse botão, vai digitar os telefones que você vai aparecer já a sua agenda do celular e você vai digitar os telefones que você quer compartilhar aquilo. Todo mundo vai receber uma notificação no celular. Apertou que OK, consegue visualizar todo mundo junto o que você estiver vendo no seu celular. Isso é bem legal também. Então, a gente consegue, com esse aplicativo, essa aqui é a interface do aplicativo, a gente consegue dar zoom, rotacionar, mover e posicionar. A gente consegue tirar fotos. Essas fotos elas podem ser salvas na galeria ou já podem ser compartilhadas direto nas redes sociais. Você consegue fazer cortes transversais, longitudinais e horizontais. Consegue mover o modelo no eixo. Você consegue colocar ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Aqui você escaneia o modelo novo e aqui você visualiza os existentes. O que é legal? Os aplicativos de realidade aumentada, eles já vêm com um preset selecionado. Então, isso acaba deixando o celular um pouco pesado. E, às vezes, quando você precisa excluir algum aplicativo, ele é o primeiro a ser excluído. O Augmentecture, não. Ele fica salvo na nuvem. Então, apenas quando você clicar aqui que os modelos vão ser carregados, os modelos que você já fez download. Você fechou o aplicativo, o celular já fica leve de novo, porque os modelos todos vão para a nuvem. Eles saem do celular e vão para a nuvem. Aqui é o Blueprint Mode. O que é o Blueprint Mode? É quando você não quer ver na escala real, você quer visualizar em cima de algum papel. Você quer ver uma planta, por exemplo, quer ver a planta subir as paredes em cima da planta onde você colocou. Então, você vai imprimir a imagem e vai ativar esse Blueprint Mode. Geolocalização. Essa área de custom, você consegue escolher a escala que você vai visualizar isso. Então, se você quer ver na 1 para 100, 1 para 1, 1 para 125, são as medidas, né, que você vai visualizar. E aqui também é a questão do piso. Você seleciona o piso que você quer ver. Você consegue ver, eu quero ver só o primeiro piso, eu quero ver só o segundo piso, eu quero ver o primeiro e o segundo piso, o terceiro piso não. Então, você consegue fazer essa customização. E aqui são algumas disciplinas de arquitetura que são indicadas para utilizar a realidade aumentada, mas elas podem ser utilizadas em diversas disciplinas, como eu mesma falei, a gente já utilizou em moda, já utilizou em medicina, pode ser utilizada em qualquer disciplina que haja uma modelagem 3D, isso é fundamental, tem que ter a modelagem 3D. Teve a modelagem 3D, a gente consegue fazer isso acontecer, tá? Então, as disciplinas que eu destaquei aqui são o projeto, onde o aluno ele consegue fazer a maquete, história da arte, onde o aluno
consegue visualizar edifícios importantes da história, que estão só com uma foto 2D no livro, ele consegue visualizar isso tridimensionalmente, consegue ver isso em escala real. Então, por exemplo, ele consegue ver um Panteão, ele consegue ver um Coliseu em escala real e andar por dentro dele a partir de uma modelagem que vai estar impressa na apostila dele ou vai estar na divulgação online da faculdade ou da escola. O TFG, que é o TCC de arquitetura, onde a gente consegue visualizar todo o trabalho final do aluno em realidade aumentada e na disciplina de mobiliário. Tá? Então, deixa eu abrir aqui. Opa! Parar de compartilhar aqui a minha tela. E agora eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o professor Oswaldo por ter feito o convite, o professor Marcelo Eloy também por ter feito essa mediação da palestra, e gostaria de abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida. Tá ótimo, Amanda. Obrigado, Oswaldo. Acho que também está abrindo aí a nossa palestra. Eu só fiquei acompanhando aqui, Oswaldo, não consegui acompanhar as perguntas da turma, se o pessoal teve alguma pergunta ou não, tá? Então, em primeiro momento, queria agradecer a Amanda por estar aqui com a gente, por dispor seu tempo em nos ajudar, em participar da Semana Tecnológica junto comigo. Eu não sei, Oswaldo, eu vou falar assim, né? Por um acaso, a Amanda é a minha sobrinha. Eu não ia falar, mas a Amanda é minha sobrinha, é a minha paixão, é a minha, como é que eu posso dizer? É a minha filha, que eu não tenho. Então, Amanda, queria agradecer você pela palestra que você fez para a gente. Dizer também que a Amanda é professora do curso de arquitetura, já é professora universitária, então já está atuando na docência universitária. Nos cursos de arquitetura, já está com algumas matérias. A gente se falou no final de semana, né, que ela já estava preparando aí algum material de arquitetura e dizer que é muito importante. Eu acho muito importante a fala sua sobre empreendedorismo. Eu fico pensando o seguinte, tá? Então, agora aqui, tirando um pouco da emoção que a gente fica em poder estar aqui com você, um pouco desse empreendedorismo, porque eu acho que a grande complexidade, Amanda, você me corrige se eu estiver errado também, né? Eu acho que a grande complexidade aqui para a gente é o mundo do emprego, né? O mundo do emprego hoje está sofrendo uma transformação. De fato, é isso. A gente sabe que o emprego cada vez mais em processo de recesso, né? Está muito mais complexo, e quem não se reinventar não tem espaço no mercado profissional, não é? Então, acho que isso é legal. Você veio de uma faculdade, né, que tem isso muito claro, né? O empreendedorismo, a inovação, já embute na formação do profissional esse tipo de viés, ou seja, eu vou sair daqui pensando que amanhã mais tarde pode não ter emprego. E se eu tiver que me virar sozinho, eu vou, por conta, me virar e vou me dar um jeito e vou correr atrás e se virar. Queria ouvir um pouco de você sobre isso, como é que é. Porque a gente percebe aqui os nossos alunos, Amanda, eles são alunos do curso de tecnologia. Ou eles vão empreender, ou eles vão trabalhar em empresas que vão empreender, ou eles vão efetivamente alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, tá ótimo. Bom, na questão da minha formação de arquiteta, a maior parte dos arquitetos são profissionais liberais, né? Então, a gente acaba tendo que empreender de qualquer maneira, porque fica muito complicado você trabalhar para escritório de arquitetura até você atingir uma posição, um cargo de arquiteto sênior, arquiteto pleno, acaba demorando muitos anos, e a questão do salário também não agrada tanto pelo investimento que foi feito na faculdade. Então, a maior parte dos arquitetos, eles acabam optando por ser profissional liberal. Isso é uma coisa boa em alguns aspectos, mas também é uma coisa ruim em outros, porque se você tiver uma base de clientes, se você já tiver uma família que já está no ramo e você vai, né, seguir com isso, acaba sendo um pouco mais fácil. Porém, se você sair da faculdade com uma mão na frente e outra atrás,
não tem nenhum cliente em vista, não sabe como começa a empreender, não tem noção de eu alugo um escritório, eu fico trabalhando em casa, o que que eu faço? Então, essa questão acaba deixando os alunos, eu sei porque quando eu estava prestes a me formar, eu estava totalmente perdida, eu não sabia se eu queria trabalhar no escritório, se eu queria abrir um escritório meu, eu não tinha nenhum cliente. Então eu falei, o que que eu vou fazer? Agora acabou a faculdade, 5 anos eu estudei, 4 anos e meio aqui eu estou perdida, o que que eu vou fazer? Então surgiu essa mentalidade na Belas Artes. A gente não tinha o curso de empreendedorismo na minha época, quando eu estava me formando. Eu fui uma das primeiras empresas a ser incubada. O núcleo tinha aberto, acho que tinha uns 3 meses apenas. Ele era bem novo na faculdade, então os alunos não tinham muito conhecimento. Eu tive esse conhecimento porque eu fui procurar os pró-reitores da faculdade para mostrar essa tecnologia e assim, gente, me ajuda, eu preciso trabalhar com isso, eu não sei o que fazer. E aí eles me falaram, ó, a gente está abrindo um núcleo de empreendedorismo. Hoje o núcleo já é bem forte, a gente já tem todos os cursos, o núcleo faz parte da grade. Então a gente falou, bom, o que que a gente vai fazer aqui, né? A gente tava perdido. E aí o Dario Vedana, que é o mentor do núcleo, é o diretor do núcleo, ele ouviu nossa intenção, o que que a gente queria fazer, o que que a gente queria trabalhar. E aí ele falou, bom, vamos fazer aqui junto, vamos, né, caminhando junto. Então, o núcleo de empreendedorismo, ele foi fundamental para dar um norte para a gente. Porque, assim, às vezes a gente tem a família para ajudar, nem todo mundo tem a família para ajudar sempre, mas no meu caso eu tinha, no caso da Aline ela também tinha. Porém, na questão de arquitetura, ninguém na nossa família é arquiteto. Então, para o nosso ramo, a gente precisava de um auxílio de alguém que entendesse do nosso ramo, de alguém que tivesse vivência no ramo, para ir para frente. Então, o núcleo foi fundamental para todas as escolhas que a gente fez. E, assim, a questão de empreender já é difícil, empreender com tecnologia é mais difícil ainda, porque a tecnologia muda todo dia. Hoje eu estou aqui falando com vocês, alguém em algum outro país está aprimorando o que a minha empresa já tem. E aí amanhã a minha empresa vai ter que aprimorar o que essa empresa já fez. Então a gente fica constantemente em evolução, né? Acaba que tecnologia é bem complicado por essa parte, mas ao mesmo tempo é bem legal. Não sei se eu respondi, professor, o que o senhor tinha perguntado. Tá bom, Amanda, respondeu sim. A Amanda, eu fico sempre no pé dela, né? A Amanda, eu fico cobrando. Eu sou quase que um mentor dela, né, Amanda? Quase não, é o meu maior mentor durante o meu mestrado todo. Eu fico no pé da Amanda. Oswaldo, Amanda, eu fico no pé dela. Tem que estudar, tem que fazer, tem que olhar, revisa. Na verdade. Revisa, olha, volta, não tá bom, volta, acerta, detalha, lê isso, faz aquilo, toma. Então eu fico muito no pé da Amanda, né? Mas ela sabe que é por um bom motivo. Oswaldo, tá contigo a bola agora. Né? Nós temos algumas perguntas aqui, eu só um instantinho só para colocar aqui em ordem um pouquinho. Só um instantinho aqui, senão eu me perco. Bom, a primeira é a pergunta da Fabiana, né? A Fabiana ela está perguntando se tem algum site que ensina como criar, como trabalhar com realidade aumentada, que você possa indicar aí. Olha, criar a realidade aumentada do zero é uma tecnologia que ela tem um custo bem alto, tá? O custo dessa tecnologia, o mínimo, né, de custo, por isso que eu não abri a minha empresa e eu comecei a trabalhar com uma empresa. Esse custo é de no mínimo $100 mil, tá? Para começar só a questão da tecnologia em si. Então, fora a questão de funcionários e tudo mais. Se você tiver um curso de programação, você consegue criar a sua própria base. Porém, a questão de materialidade, de aperfeiçoamento mesmo da tecnologia, vai depender do nível que você sabe de tecnologia e do recurso que você tem para disponibilizar. Não tem nenhum site que eu tenha conhecimento que você consiga criar uma realidade aumentada você mesmo criando, né, na questão de programação. Mas o que eu conheço são sites similares ao Augmentecture,
que fazem esse tipo de tecnologia. Ou a pessoa faz a modelagem 3D no computador, ou ela pega uma modelagem pronta. No SketchUp, a gente tem uma base gigante de modelagem 3D, no 3D Warehouse. E aí você consegue fazer a partir dessa modelagem, você consegue exportar e visualizar. Então, se você quiser testar, eu quero ver como é que funciona essa tecnologia, você consegue, entra no SketchUp, faz o upload para a plataforma, e aí você consegue visualizar. Você não precisa modelar nada, você só vai entrar no SketchUp, 3D Warehouse e vai baixar o modelo que você quiser. Tá. Depois, Amanda, se você puder depois mandar para a gente um scriptzinho. Claro. Olha, tá no site tal, tá no lugar tal, porque aí a gente pode depois visualizar com um pouquinho mais de facilidade. Tá bom? Eu acho... Com certeza, eu mando sim. Acabando aqui, eu já faço isso e mando para você. Não precisa ser agora não, neném. Eu vou chamar de neném, que eu sempre falo assim, né? Não precisa ser agora não, depois você manda. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom, então. Aí tem a pergunta do Rafael, né? Ele quer saber foram os principais desafios, né, nessa sua jornada empreendedora. Olha, o principal desafio que eu enfrentei essa empresa, ela fica nos Estados Unidos. Eu já tinha conhecimento em inglês, né? Já falava fluentemente. Porém, apesar dessa empresa ficar nos Estados Unidos, os donos e toda a equipe são armênios, né? Então, toda a equipe de TI fica na Armênia. E só tinha homem, e todos bem mais velhos que eu e a Aline. Então, eu tinha 24, a Aline tinha 23. Não, eu tinha 23, a Aline tinha 22, isso. A gente era bem nova e os caras todos tinham mais de 50 anos. E eles não respeitavam a gente, porque primeiro que a gente era muito nova, segundo que a gente não era nem formada, e terceiro que a gente era mulher. Então, assim, eles não tinham um certo respeito pelo nosso trabalho. O que duas brasileiras estão fazendo com a nossa empresa? Então, tinha um pouco... O CEO do aplicativo, o Zarik, nunca teve esse tipo de preconceito. Então, graças a ele, a gente conseguiu seguir firme e ir para frente. Mas, assim, toda a equipe de TI que ficava na Armênia, a gente teve muita dificuldade no começo, até por conta de se expressar, por mais que eu era fluente em inglês, eles também. Tem a questão cultural, então acabou sendo bem difícil para mim nessa questão. A segunda questão foi pelo fato da idade, tá? O fato da idade foi muito difícil aqui no Brasil. A gente, em vários eventos com arquitetos super renomados, eventos muito grandes que jamais a gente imaginou poder participar, e a Belas Artes conseguiu arrumar convite, não, a gente vai colocar vocês lá dentro, vocês têm que, né, participar desse tipo de trabalho. E a gente chegava lá e nas empresas e as pessoas simplesmente não davam atenção para o que a gente estava falando. Tipo, já chegou a ter várias vezes pessoas falando, mas o que duas meninas estão fazendo aqui? Não estou entendendo. E é um lugar que só tem gente que é profissional. Não, eu sou profissional. E nessa época eu já tinha acabado de me formar, já era arquiteta. Não, mas eu sou arquiteta. Você é uma menina, você é uma criança, você tem 22 anos, o que você está fazendo aqui? Então, assim, acabou que a gente tinha que mostrar mesmo o que a gente sabia fazer. Várias vezes a gente teve que fazer coisas de graça até. Muitas vezes eu tive que fazer trabalho para mostrar o meu valor mesmo. Eu vou te mostrar o que você quer fazer. Você quer fazer isso? Então eu vou fazer, vai dar certo. Você vai apresentar isso aqui numa empresa. Você vai apresentar isso aqui num congresso. Eu faço para você. E aí a gente fazia, a pessoa apresentava, tinha um retorno positivo muito grande, e aí falava, poxa, realmente as meninas sabem fazer o que elas estão falando. E aí a gente começou a ter contratos grandes, contratos de empresas bem famosas, e aí a gente começou a ter respeito. Mas isso foi o mais difícil. A questão da idade foi bem complicado no começo. O Patrick está com a mão levantada. Fala aí, Patrick. Bom dia a todos. Professora Amanda, eu gostaria de saber se esse núcleo de empreendedorismo e inovação da Belas Artes é focado para os cursos só da Belas Artes ou ele é aberto para ideias empreendedoras de qualquer local? Olha, quando ele abriu, ele era focado somente para alunos e ex-alunos, tá? Ex-aluno, às vezes a pessoa já se formou há 10 anos na Belas Artes, mas ela quer empreender agora, então ela conseguia se inscrever. Eu saí do núcleo tem um ano e meio, mais ou menos, mas eu ainda faço alguns trabalhos dentro da Belas Artes, eu posso perguntar, e aí eu posso passar para vocês. Eu não tenho conhecimento se abriu para outras instituições,
tá? Eu acredito que somente para alunos e ex-alunos, mas eu posso confirmar essa informação e depois eu passo para o professor Oswaldo, ele repassa para vocês. Ok, muito obrigado. Imagina. A Cristiane, né, está perguntando se a sua empresa aí tem algum projeto para contratar estagiários, se seriam estagiários de TI. Tá, olha, a gente já teve vários estagiários antes da pandemia, a gente trabalhava com pessoas, estagiários de marketing, para fazer divulgação nas mídias sociais. Atualmente, a gente não está contratando, porque o Zarik, ele decidiu fazer toda a contratação por fora, então a gente está com uma base agora na Europa, está com uma base na China, uma base nos Estados Unidos, uma na Armênia e eu aqui no Brasil. Então, toda essa questão de TI está sendo desenvolvida fora. Mas, se você quiser deixar o seu currículo com o professor Oswaldo, ele, não sei se pode, na verdade, deixar com o professor Oswaldo, ou se vocês quiserem, depois eu deixo o meu e-mail, eu vou digitar aqui o meu e-mail. Se alguém quiser mandar o currículo, eu posso avaliar e mandar para o CEO. Assim que abrir alguma oportunidade, com certeza a gente tem interesse, sim. Eu mandei aqui no chat o meu e-mail, tá? A Fabiana está aproveitando isso de mandar um e-mail, né? A Fabiana está perguntando se você tem como disponibilizar o link das empresas que você citou para buscar informação sobre realidade aumentada. Claro, olha, a gente tem a Augmented, que é uma empresa, foi uma das primeiras empresas de realidade aumentada. Ele faz bastante propaganda, eles fazem realidade aumentada para Disney, faz realidade aumentada para L'Oréal. Só que eles trabalham com realidade aumentada, seguindo para o ramo de realidade mista. Então, eles acabam trazendo animações, vídeos e tudo mais. Não é muito o foco da minha empresa, mas eles trabalham com isso, eles são uma das melhores empresas para fazer esse tipo de serviço. Tem o Alguin, que é uma empresa brasileira, e eles trabalham de uma forma bem parecida com a gente, porém eles estão em fase de teste, ainda não é comercializado, então vocês conseguem fazer alguns testes gratuitos, eu não sei quantos na plataforma deles, eu acredito que acho que 2 ou 3 vocês conseguem fazer. Eles são uma empresa boa, porém não tem a qualidade, por não estar sendo comercializado ainda, eles não têm a qualidade de materialidade tão boa quanto a nossa. Eu acredito que se eles virarem comerciais, pode ser que chegue na mesma qualidade. E tem também, deixa eu ver, essas que eu falei são as melhores. Tem algumas outras, mas o site trava muito, eu nem vou passar porque não é uma qualidade boa, é muito difícil de mexer, não tem versão brasileira, acaba sendo meio complicado. Mais uma pergunta aqui do Amir. Ele está falando que ele sempre ouviu dizer, né, que pessoas que trabalham com RA sempre vão para o exterior porque lá é que existe a valorização desse profissional. Ele quer saber se isso é realidade ou não. Olha, aqui no Brasil, foi o que eu falei, até 2018, acho que foi de 2019, na verdade, que alguém veio para o Brasil. Então, não tinha ninguém que fazia esse tipo de serviço aqui no Brasil. Então, acabou que a gente teve uma supervalorização do nosso trabalho, porque não tinha ninguém que fazia esse tipo de coisa. Então, ou era a gente ou era a gente. Então, se a pessoa quisesse ter, ela tinha que pagar o valor que a gente estipulasse. Então, para mim, foi uma coisa muito boa, porque em questões financeiras eu fui recompensada de uma maneira super adequada com o tipo de serviço que eu estava executando. Eu não depende muito de que exterior que fica. Por exemplo, o setor de TI fica na Armênia porque o valor de trabalho, de hora deles, né, hora trabalho deles, é muito mais baixo do que nos Estados Unidos, por exemplo. Até que no Brasil, a Armênia é mais desvalorizada. Então, depende bastante de que local que a gente está falando, né? Por exemplo, assim, na China não entra o Google. Então, a gente tem uma base lá e acaba dificultando bastante a questão de venda de realidade aumentada, porque o governo barra diversas tecnologias. A gente tem que pedir autorização para o governo para fazer qualquer tipo de coisa. Então, depende muito do local que é. Nos Estados Unidos, claro, né, em relação com o Brasil, o dólar ele é muito mais valorizado. E aí, claro que o serviço é melhor, bem pago.
Mas aí tudo depende da forma como que você vai fazer o seu contrato. O meu contrato é em dólar, então, independente do que for aqui no Brasil, eu ganho como se eu estivesse trabalhando lá. Então, depende muito do contrato que você vai fazer com a empresa que você vai trabalhar. Na verdade, é mais uma questão de encontrar oportunidade na área que você está querendo, né? É saber vasculhar isso daí. Exatamente. Uma coisa assim que eu digo, professor, que foi fundamental para mim foi não ter medo, porque eu via várias pessoas que se formaram comigo até da minha sala, eu tinha muita amizade com todas as meninas do meu curso. Eu falo meninas porque só tinha menina na minha sala. Então, assim, as meninas falam, ai, mas você vai trabalhar com um gringo, nem sabe quem ele é. Ai, mas esse cara, sei lá, será que esse cara é um doido? Será que ele vale a pena trabalhar com ele? Será que ele não vai te passar a perna? Pô, você confia no que vai fazer um monte de coisa com o seu nome, vai botar a sua cara, a empresa é do cara. Depois, se ele some, se ele não te paga. Então, assim, foi muito na questão de confiança, porque o meu contrato só vale nos Estados Unidos, eu não tenho nada aqui no Brasil. Então, se eu quiser fazer qualquer tipo de coisa, processar, por exemplo, eu tenho que ir para os Estados Unidos para fazer isso. Não dá para fazer aqui. Então, se eu sair dessa empresa, eu tenho que ficar 3 anos sem trabalhar em nenhuma empresa de tecnologia, porque está no meu contrato, várias coisas que foram colocadas nesse meio. Eu não posso trabalhar mais em nenhuma outra empresa de realidade aumentada, mesmo depois que eu sair. Tudo isso está no meu contrato. Então, assim, acaba que eu fiquei amarrada a essa empresa, porém, era uma oportunidade única, era eu pegar ou largar. Se eu tivesse deixado passar essa oportunidade, eu vi uma coisa que só eu e a minha amiga da minha sala, na verdade pode ser que várias outras pessoas no Brasil de arquitetura saibam mexer, mas ninguém viu essa oportunidade. Ou às vezes as pessoas viram, mas não tiveram coragem de mandar um e-mail perguntando. A minha amiga, que é a Aline, que é a minha sócia, não fala uma palavra de inglês até hoje. Ela não fala inglês. O que ela faz? Ela entra no Google Tradutor e se vira. Entendeu? Manda, fala, não sei falar, peraí, 1 minuto. Escreve lá no Google, me manda para ele. Fala, é isso aqui que eu queria falar para você. E consegue se virar, mesmo sem falar a língua. Então, assim, é a questão de ter visto a oportunidade e ter abraçado com todas as forças a oportunidade que teve. É meio mais ou menos isso mesmo. Dentro disso daí que você está falando, né? Vocês fizeram arquitetura e aí se encontraram uma oportunidade dentro de envolver arquitetura com TI, só que vocês não têm essa base de TI. Não. Quais foram esses desafios? Como que vocês passaram esses desafios? Olha, eu não tenho formação em TI, eu não tenho noção de programação. Apesar de eu fiz um curso de programação, a Belas Artes deu um curso para a gente de programação, mas eu não me sinto apta a fazer nenhum tipo de software. O que acontece? Eu tinha muita facilidade em Revit, que é o software de modelagem 3D. Então, assim, eu tenho esse curso avançado e eu sei mexer nele de forma avançada. Então, o que acontece? Muitas coisas que o TI fazia, o TI não tinha conhecimento do software 3D. Ele tinha conhecimento de programação. Então, às vezes, alguns bugs que dava no sistema, a gente falava, meu, não é possível, por que não está dando certo isso? Por que o prédio ficou aberto nessa parte? O que está acontecendo? E aí, a gente, eu e a Aline também tem muita facilidade com Revit. Por nós duas temos muita facilidade em Revit, o que a gente fez? Falou, gente, é algum problema do Revit. Isso aqui tá com problema no Revit. O pessoal do TI tem que acertar aqui. A gente mandava mensagem para eles, gente, testa isso, porque a gente acha que é isso, pela nossa facilidade em Revit. Aí eles testavam e dava certo. Ou às vezes eles testavam e falavam assim, não, Amanda, é outra coisa, mas a gente viu que também a gente tinha um problema, mas é outra coisa. Então a gente se comunicava diariamente com eles e ia falando, ó, gente, precisa implementar, por exemplo, essas 9 ferramentas que a gente mostrou no final. Não tinha. A única ferramenta que tinha no aplicativo era escanear o QR Code e visualizar. Não dava para ver em tamanho real, não dava para ver em escala, não dava para ver, tirar foto, não dava para fazer várias coisas. Assim, todo mundo da equipe, ninguém é arquiteto. O único arquiteto que tem sou eu. E o Além, que é um dos sócios, mas ele estava assim na parte só de investimento mesmo, ele não estava na parte de desenvolvimento do negócio. Então, só tinha eu e a Aline de arquiteta para trabalhar. O negócio funciona somente para arquitetos, a base era para arquiteto. Então, assim, se só o pessoal de TI ficasse,
várias dúvidas, vários problemas que a gente de arquitetura sentia, não tinha como ajustar. Então, precisava realmente ter um arquiteto para visualizar esse tipo de problema. Mas a gente conseguia, assim, no começo, não precisa implementar isso. A gente falou, não, os arquitetos que a gente está visitando querem ver isso, eles estão sentindo essa dificuldade. Aí foi implementando várias coisas novas de acordo com as necessidades dos usuários mesmo. Uma das coisas que você falou, né, foi o desafio de ser jovem e mulher, né? E aí você se depara com ambientes que tem esse preconceito com o profissional jovem e mais ainda o preconceito com o profissional mulher. Como que vocês, além, né, da disposição de conhecimento técnico, como que vocês agiram para quebrar essas barreiras? Olha, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar com muita seriedade. Às vezes, assim, tinha alguns eventos que surgia uma situação engraçada, alguma coisa que normalmente as pessoas dariam risada, a gente sempre estava séria, mesmo que a gente estava querendo dar risada, a gente ficava séria. A gente tentava agir com uma postura realmente de profissional. A gente não estava ali para brincadeira, a gente não estava ali para paquera, para nada disso, porque assim, muitas vezes acontecia de evento de arquitetura, não sei, mas evento de arquitetura geralmente é de noite e geralmente são em festas. Então, o que acontece? A gente chegava, só tinha homem, lotado de homem, uísque solto, e aí chegava duas meninas de 22 e 23 anos. Muitas vezes as pessoas confundiam um pouco as coisas. Não todo mundo, não vou generalizar, porque tinha muita gente muito séria, muito respeitosa, a maior parte das pessoas eram extremamente profissionais, porém tinham alguns casos das pessoas confundirem as coisas. E aí o que eu fazia? Eu e a Aline, a gente decidia impor uma postura de respeito mesmo. Olha, eu estou aqui para trabalhar, não estou entendendo esse tipo de brincadeira, não gostei. Vamos conversar do trabalho? É isso que eu tenho para te mostrar, é isso aqui. E aí, assim, a partir de... Isso foi bem no comecinho, né? Depois de um tempo, a gente começou a frequentar sempre os mesmos eventos. As pessoas que a gente tinha interesse de trabalhar sempre estavam nos mesmos lugares, independente se era em São Paulo, se era fora de São Paulo. Sempre eram as mesmas pessoas. O círculo de pessoas é bem pequeno nesse ramo. Então, assim, a gente acabava que já conhecia todo mundo. O primeiro corte que já acontecia da primeira vez, nunca mais a pessoa já entendia que não... Às vezes nem assim, não é nem de dar em cima. Às vezes assim, gracinha, mas você é uma criancinha, não quero falar com você. Você tem a idade da minha neta. Sabe coisa? A gente já ouviu várias vezes isso. Tipo, o que eu vou falar com a menina que tem a idade da minha neta? Minha neta tá na escola ainda, nem quero saber. Sabe coisa assim? E aí a gente fala, não, desculpa, mas eu tenho uma coisa para mostrar muito interessante aqui, sim. O que eu tenho para mostrar é isso. A sua empresa vai melhorar os custos com isso. A gente tem relatórios, a gente tem dados que provam que a sua empresa vai melhorar na questão financeira se você utilizar isso. E aí, assim, a gente falando com dados técnicos, falando com propriedade do que a gente não falava uma coisa perdida, a gente sabia realmente o que a gente estava falando. Então, a pessoa via o conhecimento e via também a seriedade e acabava respeitando bem mais. A questão de ser mulher acabou atrapalhando um pouco com as empresas parceiras fora, né? Aqui no Brasil a gente não teve muito problema com ser mulher, porque na arquitetura a gente tem muita mulher. Aqui no Brasil me atrapalhou muito foi a idade no começo e fora o fato de ser mulher. Tá legal. Eu tenho um monte de perguntas, eu vou ficar fazendo, tá? Pode. Como que você vê o futuro aí dessas tecnologias que você falou, né? De realidade virtual, realidade aumentada e a exploração delas, né? Porque hoje a gente vê muito, quando fala de realidade aumentada, principalmente, é só em loja de imóvel, a gente tem bastante contato com isso. Mas como que você vê o futuro dessas tecnologias, né? E como você mesmo disse, você já testou em algumas áreas como medicina, como que você vê essas aplicações em outras áreas e que se você tem intenção de abarcar esses mercados também ou não? Olha, a gente tem intenção sim de ingressar em outras áreas,
Porém, o que a gente falou? O nosso TI foi desenvolvido para ser compatível com o software de arquitetura. Então, assim, alguns outros softwares a gente consegue fazer a conversão também, porém, pode dar algum bug, alguma coisa assim. O que a gente quer? A gente quer ter especialistas das áreas onde a gente vai trabalhar. Se a gente for trabalhar na área de moda, a gente precisa ter uma design de moda trabalhando com a gente. Se a gente for trabalhar na área de medicina, a gente precisa de um médico que trabalhe com a gente, em parceria com a gente, para explicar quais são as necessidades, para que ele utilizaria esse tipo de ferramenta. Né? A gente tem intenção, sim, de expandir, porém o nosso foco vai continuar sendo a construção civil. O meu estudo do mestrado foi justamente isso, é a transição do modelo físico para o modelo digital. Por quê? O modelo digital, ele consegue ter a mesma qualidade, ou às vezes até melhor do que o modelo físico, por exemplo, numa construtora. Numa construtora, quando a gente vai ver aqueles apartamentos decorados, todo mundo acho que já chegou a ver, né? Apartamento decorado e tem aquela maquete enorme no meio do prédio. Aquela maquete, ela tem um custo muito alto. Se o apartamento por 500 mil reais, por exemplo, estiver vendendo por 500 mil reais na planta, aquela maquete custou o valor do apartamento de planta. Então, assim, já vai construir o decorado, que já é um desperdício enorme de material, porque você vai construir um decorado, você usa aquele valor do apartamento mesmo. Depois você usa mais um dobro daquele valor para fazer uma maquete. Depois de 3, 4 meses, aquilo tudo é demolido e tudo vai para o lixo, não tem reciclagem aquilo. Então, assim, o maior número de dejeto que a gente tem no Brasil é da construção civil, que não tem reciclagem. Então, isso acaba prejudicando demais o meio ambiente. A questão da sustentabilidade, a questão financeira também eleva demais para as construtoras. Então, a gente já tem algumas construtoras que estão tentando migrar desse modelo de, assim, esquece apartamento decorado. Vamos começar a trabalhar com a realidade. A MRV, ela já trabalha com isso. Sabe o que a MRV faz? Ela utiliza uma empresa que chama do Óculos e ela utiliza a nossa empresa também. Eles têm um espaço vazio, eles não constroem nada, eles só sobem as paredes de drywall, 4 paredes, bem pequeno, um espaço bem pequeno, tipo de 30 metros quadrados. Se eles vão vender um apartamento de 100 metros quadrados, é aqueles 30 que eles têm para mostrar. O que a pessoa faz? A pessoa coloca um óculos de realidade virtual, e aí a pessoa vai falando, o óculos ele tem uma inteligência artificial, que o que você vai falando, ele vai personalizando na tela. Então, já tem a planta, se for 100, 200 metros quadrados, o tamanho que for o apartamento, ele projeta no seu olho aquilo, e aí você fala, eu gosto de cachorro, já aparece um cachorro. Eu gosto de tapete persa, aparece o tapete persa. Eu gosto das paredes azul. Tudo que você vai falando, o apartamento vai decorando de acordo com o gosto da pessoa, pessoal. E a pessoa consegue andar dentro daquele ambiente. É muito, muito, muito legal. Eu já fiz essa experiência. É assim, fora de série, e você consegue ver personalizado de acordo com o seu gosto. Dentro do apartamento que você vai comprar. E você não precisa de espaço físico nenhum para isso, porque você consegue ver com a mesma qualidade que você estivesse vendo o real. Então, o futuro, na verdade, é isso, né? Isso é o nosso futuro. E o que a nossa empresa quer buscar é realmente isso. Tentar parar com essa questão do uso do material para a gente conseguir ter atingir o mesmo objetivo de forma tecnológica. Legal. Aí você falou que quando vocês começaram, vocês eram únicos e agora começa a ter uma concorrência. Como que é enfrentar esse novo mercado quando vocês tinham um desafio, mas eram só vocês e agora vocês surgem outros desafios, que é uma concorrência e essa concorrência pode estar trazendo coisas que vocês ainda não estão percebendo. Como que é essa situação? Sim, olha, essa questão da concorrência foi uma questão bem complicada. A gente descobriu esse nosso concorrente num evento, eles chegaram de surpresa, os patrocinadores do evento não tinham informado para a gente, e a gente chegou e eles tinham a mesma identidade visual que a gente, inclusive eles tiveram que mudar, porque era idêntica à nossa e a nossa já era patenteada. E aí, assim, várias pessoas do evento, a gente já viu a realidade aumentada de vocês, a gente falou, mas já viu aonde? Como é que já viu? Se a gente só tá aqui nesse ponto. Então, a gente já viu, a gente falou, não, mas não é possível. Aí a gente começou a andar, que era uma feira bem grande. Quando a gente viu, eu falei, não acredito nisso. Idêntico, a mesma identidade visual, tudo. Então, assim, foi uma coisa ruim,
né? Porque, primeiro, que a gente não estava preparado para isso. A gente já esperava que poderia acontecer, mas a gente não estava preparada para aquele tipo de evento grande e tudo mais, esse tipo de interferência. Mas, assim, o que a gente busca fazer com os nossos... A cada 6 meses a gente faz isso. A gente pega todos os concorrentes do mundo inteiro e a gente vê tudo que eles têm de bom, tudo que eles têm de ruim. O que eles têm de ruim é a primeira coisa que a gente aperfeiçoa no nosso. Pra gente ficar melhor do que eles. E o que eles têm de bom, a gente tenta fazer melhor. Na questão de materialidade, não é porque eu trabalho nessa empresa, tá? Mas é de verdade. Na questão de materialidade, nenhuma outra, assim, de aparência, da aparência com o real, de proximidade com o real, nenhuma outra empresa tem a qualidade que a nossa tem, porque nenhuma é especializada em arquitetura. Então, nenhuma tem a mesma qualidade que a nossa, até agora, né? Mas, assim, tinham algumas ferramentas que a gente falava para o pessoal do TI implementar, e não, isso não é importante. E aí as outras empresas fizeram. Então, assim, é o que eu falei, tecnologia, todo dia que passa, você tem que estar de olho em tudo que todo mundo faz para você implementar. A pessoa fez hoje A, amanhã você faz A, B e C. Porque senão você fica para trás. Não adianta. A tecnologia, se você não acompanhar, está totalmente para trás. Eu acho que só para a gente encerrar aqui, uma pergunta que você sugere, né? Ou o que você pode recomendar para os nossos alunos em questão de enfrentar uma situação de inovação, enfrentar uma situação de ser uma startup, de buscar soluções como um núcleo de apoio, né? O que você pode indicar para os nossos alunos? Claro. Olha, o que eu indico, assim, durante a graduação a gente aprende diversas coisas, né? A gente aprende coisas que talvez a gente não vá trabalhar e coisas que a gente quer trabalhar. O que eu indico é sempre ver o que você gosta mesmo de fazer, com o que você quer trabalhar, a área específica, porque a área ela abrange, a arquitetura, por exemplo, abrange diversas coisas, muita coisa. Eu gosto de trabalhar com tecnologia, é o que eu gosto de fazer. Então, não adiantava eu querer ficar me aperfeiçoando em paisagismo, porque não ia me levar a nada na minha vida profissional. Apesar de posso até gostar e tudo, mas não é o que eu queria trabalhar. Então, assim, o que eu indico é fecha um pouco, dá uma fechada no ciclo do que você gosta de trabalhar, com o que você gostaria de trabalhar. Vê se você quer trabalhar em alguma empresa, o que essa empresa busca no funcionário, qual que é o plano de carreira que ela determina para aquele funcionário, se você vai se sentir satisfeito e feliz com esse plano de carreira, ou se você vai querer empreender mesmo. Se você quiser empreender, a primeira coisa é pesquisar muito sobre o mercado que você quer empreender e entender muito dos seus concorrentes. Porque se você não souber o que os seus concorrentes fazem, você vai fazer e pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado é muito grande, porque você não vai saber, às vezes você vai ter até conhecimento do que as empresas fizeram de errado, o que elas acertaram. Essa é uma coisa muito importante. E a questão de ter uma pessoa especializada, quando você vai empreender, uma pessoa especializada no assunto para te auxiliar, é muito importante. Hoje a gente tem, em São Paulo, tem o Cubo, e tem o outro desse que eu não lembro o nome. O Cubo eu já cheguei diversas vezes, a gente já até chegou a se candidatar para ficar com a nossa startup lá dentro e tudo mais. São empresas que realmente vão ter mentores especializados em cada área do que você vai fazer. O Cubo, o Bradesco eu não sei, mas o Cubo eu sei que eles têm diversas palestras, qualquer um pode ir, qualquer um pode se candidatar. E eles dão diversas dicas, eles passam para você como que você vai poder empreender daquela maneira. Eu assisti uma vez uma palestra do Netflix. Era uma funcionária representando o Netflix no Brasil e ela foi explicar como que surgiu o Netflix. Porque na época o Netflix ele existe há mais de 25 anos. E agora que a empresa começou a funcionar de fato. Então, porque antes tinha Blockbuster, a gente alugava fita, ninguém queria ver coisa online, porque as pessoas nem tinham acesso a todo mundo, ninguém tinha antigamente televisão que assistia filme, não existia esse tipo de coisa, mas lá atrás a empresa já tinha
visto, né? Já tinha pensado nesse futuro. E aí a gente conseguiu, eles conseguiram transformar isso numa coisa gigante, numa coisa bilionária. Então, o que eu indico para vocês é sempre assim, ter uma pessoa, não que vocês precisem passar 20 anos trabalhando para depois ter um sucesso, claro. Mas as coisas não são fáceis, as coisas não são do dia para a noite. Muita coisa você vai ter que fazer para provar o seu valor, para mostrar que você é uma pessoa importante no mercado, que você vai ter um reconhecimento um dia. Você não adianta assim, eu me formei hoje, não, sei tudo, vou entrar em todos os eventos, vou fazer todas as coisas, vou cobrar o preço que eu quiser. Claro, você tem que cobrar o preço justo pelo seu trabalho. Mas às vezes você vê uma oportunidade. Eu vi diversas vezes que a permuta ia me levar num lugar muito mais lá na frente do que eu cobrar um valor absurdo e eles fecharem com outra empresa. Várias vezes eu fiz permuta e só por conta dessas permutas eu consegui o que eu tenho hoje. Então, assim, às vezes você tem que pensar na frente. Uma empresa que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, você não vai fazer permuta porque vai ganhar o quê com aquilo? Mas se alguma empresa muito grande falar, eu quero testar seu trabalho, não é só você que quer entrar naquela empresa que é muito grande, tem milhares de pessoas que querem entrar. Então, você tem que mostrar o seu diferencial, porque que você merece entrar lá. Então, às vezes, você fazendo uma coisa por permuta, não, eu vou fazer isso aqui para você, mas me ajuda nesse ponto, eu preciso mostrar, as pessoas precisam conhecer meu trabalho, me ajuda nisso? E a pessoa dá essa oportunidade para você, várias outras pessoas vão ver o seu trabalho e vão te contratar, porque não vão saber que a empresa te contratou por permuta. Vão achar que a empresa pagou você. Então, aí você vai poder cobrar o seu valor. Então, é muito importante você ser pé no chão, não ficar deslumbrado, não, sei tudo, vou para o mundo afora, todo mundo vai me querer, porque não é assim. O que você sabe fazer, outra pessoa pode saber também fazer. Então, você tem que ser pé no chão e tentar trabalhar da melhor maneira possível com as pessoas que você sabe que vai ter um futuro. Olha, foi muito bom esse bate-papo com você, Amanda, tá de parabéns. Tá? Muito obrigado. Pessoal, só quem não viu, no chat está o link para a lista de presença, não esqueçam de pôr assim na lista. Então, Amanda, muito obrigado, espero ter você com a gente outras vezes aqui. Eloy, com você para finalizar. Legal, tá ótimo, Amanda. Parabéns, Oswaldo, parabéns pelo brilhantismo da forma como você conduziu. Sempre muito gentil, sempre muito elegante. O Oswaldo é o nosso coordenador do curso de Gestão de Tecnologia da Informação, Amanda. Eu também sou professor do curso de Gestão de Tecnologia da Informação. Então, dizer o quanto é prazeroso a gente trazer uma pessoa jovem, uma pessoa que está aí já, né, eu vou dizer assim, início de carreira em comparação com talvez comigo e com o Oswaldo, né? Início de carreira em comparação comigo, com o Oswaldo e com outros professores que tem aqui. Eu sei que a gente está com o professor Jacinto também, que nos parabenizou também. O Tadeu, Zairinto. O professor Tadeu, o professor Zerinto, que são professores também de larga experiência e largo conhecimento na área, ou na economia, ou na engenharia, e assim por diante. Vou fazer uma correção, Amanda, não tem arquiteto na família, mas tem engenheiro. Com certeza, tem engenheiro mesmo. Não tem arquiteto, mas tem engenheiros, né? Então, Sim, tem vários engenheiros, inclusive. É verdade, entendeu? Então, eu queria parabenizar você, queria dizer o quanto é prazeroso a gente ver uma menina nova como você, que empreendeu, que está aí buscando espaço no mercado também altamente competitivo. Dizer que eu acho que a grande sacada aqui que a gente tira da vida é não pare de estudar, nunca pare de estudar, nunca pare de se aprimorar, sempre tenha como foco melhorar a sua carreira, o seu networking, a sua questão de relacionamentos, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. Né? Eu acho que fica para essa juventude esse conselho. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre está inovando, a gente sempre está buscando correr atrás de uma série de coisas. Parabéns, eu acho que você não deixou as suas redes sociais, eu acho que o pessoal também vai querer. Eu vou colocar aqui, eu deixei só o meu e-mail. Eu tenho que ficar fazendo, tá vendo como o tio tem que ficar puxando a orelha da sobrinha? Entendeu? Então você tem que colocar as suas redes sociais. Coloquei meu Instagram aqui e coloquei também o meu e-mail, já tinha colocado.
Isso, então coloque aí, o pessoal certamente vai querer tirar dúvida com vocês, vai poder fazer essa relação com você. Amanda, obrigado. Imagina. Gostaria muito de agradecer a vocês pelo convite, muito obrigada, fiquei muito feliz e gostei bastante também de estar aqui hoje com vocês. E caso qualquer um dos alunos ficou com alguma dúvida, não conseguiu perguntar, quer me perguntar mais para frente, pode me mandar e-mail, pode me mandar alguma coisa no Instagram, que eu estou disponível para vocês, tá bom? Beleza. Tem muitas mensagens de parabéns aí. Eu vi, obrigada, pessoal. Muito obrigada. Legal. E eu também queria, só para fechar aqui, a Amanda tem o meu sobrinho, que é o Benjamin, que é recém. Tem um aninho, tá? Tem um ano e pouquinho. Tem um ano e pouquinho aí. E para você ver como que a vida a vida não é tão brincadeira. Talvez eu vou fazer um comentário aqui, Amanda, para a turma saber, né? A Amanda é minha sobrinha, teve o Benjamin, um menino, e para você ver que as coisas não são tão fáceis como a gente imagina. A Amanda ficou 90 dias com o Benjamin na UTI. Foram 90 dias de UTI com o Benjamin. Ele nasceu prematuro, ele nasceu aqui e hoje ele está aí com a gente, ele faz a alegria de todos nós aí. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás, a gente batalha, a gente coloca os desafios e uma série de coisas que na vida da gente a coisa acontece assim. Eu fiquei grávida no meio do meu mestrado, né? E meu filho internado, os professores me cobrando para eu entregar, fazer a qualificação, fazer tudo, e eu com meu filho no hospital, eu falava, meu Deus, eu falava pro meu tio, eu não vou conseguir, tio. Eu não vou abandonar esse mestrado, que eu ganhei bolsa integral por conta do meu trabalho. Eu falava, eu não acredito, eu vou perder essa bolsa. E eu falando para ela, negativo, pode ler, se vira, dá um jeito, faz, me devolve, eu quero ler. Eu quero ler o material, corrige isso. Mestrado, se não fosse ele, eu não tinha terminado, não ia ser professora hoje. Não, é nada. O mérito é seu, não tem nada disso, não. Eu só cobro porque a gente sabe que a gente cobra, e talvez o Oswaldo sabe disso, a gente sempre cobra aqui as pessoas, porque eu sempre quero o melhor. Os alunos sabem o quanto você cobra. Exatamente. Vocês não têm ideia com a família. É pior. É pior que com os alunos, eu já vi. Tá bom, é isso, Amandinha. Beijo para você, Oswaldo. Obrigado. Gente, beijão. Foi sensacional. Parabéns, viu? Não, pessoal, muito obrigado por tudo aí. Tá pessoal, bom. não percam as palestras de amanhã, hein? Estão bem legais também. Sensacionais. Professor, vai ter essa gravação vai estar na onde? Sim, assim que baixar, eu vou baixar e colocar no YouTube, tá? Okay. No canal da FATEC, do GTI da FATEC Barueri. Só corta a parte que eu tô falando aí, só, Oswaldo, mas tudo bem, entendeu? Tá bom, tchau, Oswaldo, tchau, Neném, tchau, Amanda, tchau, gente, obrigado, parabéns, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.